Vamos lá? Salve peixeiros com orgulho para quem estiver assistindo. Uma boa noite para todos. 25 de maio de 2021, conforme prometido, embora com um tempo de atraso, né? Desculpas aí pelo previsto que está às 18h30 aí, pelo que eu havia colocado no grupo do Face aí, no Mundo Fantástico, para todos que quiserem assistir. Obrigado pela atenção aí, uma boa noite para todos, uma boa terça-feira de lua cheia, menos ventania pelo menos aqui que reside no litoral. Salve peixeiros com orgulho aí, conforme, portanto, falando aí do nosso Santos Futebol Clube, prometi fazer uma live um pouco que aleatória, né, em função aí do horário que eu prometi, mas circunstâncias aí de atraso, infelizmente aí não deu, mas abraço a todos aí, espero que todos estejam se prevenindo com relação à Covid-19, informações aí que tivemos aí do grande mestre Mengalvo também tomou a segunda dose, então a pandemia não acabou, galera, vamos nos prevenir que, felizmente, essa pandemia, se Deus quiser, tá, se todos se prevenirem, a gente vai sair dessa com toda a força, toda coração e todo amor para você e para sua família, beleza? Bom, falar aí do Santos Futebol Clube, bom, muitos assuntos aí que tiveram, que estão à tona aí, cada minuto tem uma novidade agora do Santos, muitas queixas com relação à falta de reforços, momento que o Santos vive aí às vésperas de uma partida decisiva na Libertadores, lá no Equador, onde a delegação já se encontra para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, com desfalques, sem o Alisson, sem Jamota e sem o Marinho, que, mais uma vez, conforme já tinha acontecido no jogo anterior diante do The Strongest da Bolívia, ele preferiu não jogar essa partida por questões físicas pessoalmente, ele, né, na decisão dele. Então a gente vai falar um pouco mais a respeito, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, né, numa declaração aí do que eu acho a respeito do Marinho, porém tem muita coisa aí, conforme eu já tinha dito aí para falar, e de uma hora para outra aí surgiram vários rumores aí do Santos se reforçando, ou pelo menos dando uma de pistoleiro aí, tá tirando para todos os lados aí, com muitos rumores, monitorando jogadores aí por empréstimo, jogadores aí que também podem sair em troca de outros, um pouquinho para esclarecer aí a respeito dessas idas e vindas e também renovações. Vamos começar também pela parte da renovação, um pouco cronológico, né? Muita gente criticando a diretoria depois da eliminação aí do Paulista. A gente passou pelo sufoco de ter que disputar contra o todo-poderoso São Bento de Sorocaba para escapar do rebaixamento da Série A2 do Paulista, que o Santos estava se reforçando, isso e aquilo, também estava com problemas de renovação dos atletas da base. De uma hora para outra, o Santos conseguiu aí, pelo menos, quando a gente critica a diretoria, a gente critica. Agora, quando é para elogiar, pelo menos agora eles estão mostrando serviço no que diz respeito às renovações. Temos aí a renovação de Gabriel Pirani, Lucas Braga, o quarto zagueiro Jonathan, que ainda não teve muitas oportunidades na equipe principal, mas ele teve o contrato renovado. Esses três, por exemplo, estão aí com um contrato até 30 de abril de 2026. Gabriel Pirani, tinha até rumores aí de que ele poderia ter ido para o Canadá junto com a equipe do Soteldo, mas foi acertada a renovação de contratual dele. E os termos que a estratégia política, né, a estratégia que o presidente Andrés Rueda está fazendo de renovação é dar uma compensação aí financeira pelo menos para os atletas, né, evitando aí de dar comissões para empresários, né, dando as luvas, comissão para empresários e em troca dando aí parte dos direitos econômicos para o atleta. Isso aí, por enquanto, funcionou para os três jogadores aí na qual tiveram seus contratos renovados. Entretanto, ainda faltam alguns para se resolver, com a questão, por exemplo, do Vinícius Balieiro, que ainda não teve o seu contrato renovado. Talvez nesses mesmos termos, talvez tenhamos aí ouvido falar futuramente do contrato renovado por ele. Ele provavelmente vai jogar essa partida diante do Barcelona do Equador, já que o Alisson não vai jogar. O Sandri teve o problema aí da lesão, estavam fazendo tratativas para a renovação dele, mas por causa da lesão que ele teve durante aí os preparativos no CT de Atibaia, aquele momento que o Santos teve que sair da Vila Belmiro por causa do lockdown na Baixada, na cidade de Santos, ele se lesionou no gramado do CT de Atibaia e vai ficar aí com uma previsão de 9 meses parado. E
Até agora, depois da lesão dele, a diretoria só se reuniu, parece que uma vez com ele. As tratativas esfriaram em função disso, né, da parte da diretoria, o que causou certa surpresa por parte do staff do Santos. Esperamos que tenhamos o final feliz, porque esse garoto demonstrou que tem potencial, está fazendo realmente muita falta no quadro principal da equipe do Santos. Também há problemas relativos à renovação do ataque de Jorge. Está uma discussão muito longa a respeito da multa rescisória, porque ele pode ser a bola da vez para fazer caixa para o Santos nesse momento financeiro que o clube vive, talvez de dar aí um alento financeiro para os problemas que o clube vive, mas as tratativas aí, as propostas aí parece que não andam agradando o staff dele também, porque dizem que é o momento de ele ir para a Europa. E aí essa discussão da multa, por exemplo, hoje ele ganha aí um salário atual de R$100 mil por mês, segundo aí fontes da imprensa, e o valor de mercado está em torno de R$78 milhões. O contrato dele aí vai até o final do ano, e já em julho, né, com esse termos do contrato atual, ele já pode, aí no mês de julho próximo, ele já pode fazer aí um pré-contrato com qualquer outro clube. E parece que os empresários querem, por exemplo, um valor de multa rescisória um pouco menor para que possa, digamos, equipará-lo aí à realidade do mercado europeu, já que eles estão, né, estudando aí os clubes europeus que não querem gastar muito nesse momento. E uma multa rescisória muito alta para o Caio Jorge já talvez aí inviabilizaria uma futura venda do atleta para o exterior. Ele se sente aí no momento que ele pode estar aí, no momento dele ir para a Europa, mas ele, segundo fontes, querem que ele saia pela porta da frente, não pela porta dos fundos, como aconteceu em alguns momentos aí no Santos, né, atletas da base. Hoje, prevê-se aí, a diretoria quer, não abre mão aí de uma multa rescisória um pouco mais alta, em torno aí de mínimo de 196 milhões, segundo aí fontes da imprensa. Porém, os empresários dele querem que ele tenha uma multa rescisória um pouco menor para isso aí mesmo. Então, vamos já finalizar aí, seguimos os próximos capítulos também relativos ao Caio Jorge, que vai jogar essa partida também agora, próxima na quarta. Outro ponto aí que está com um problema sério aí relativo à renovação do Carlos Sanches. Tenho interesse em continuar com o Carlos Sanches com essa equipe na temporada, pelo menos no Brasileiro. Só que aí há um problema aí relativo à renovação, aos termos que o Sanches quer. Por exemplo, ele quer porque quer um contrato de 2 anos. Ele já tem 36 anos e parece que a diretoria só quer 1 ano de contrato para um atleta já com uma idade já dele, já em fim de carreira. E o Sanches quer, né, pelo menos 2 anos de contrato, igual, por exemplo, fez aí alguns anos atrás o Ricardo Oliveira, deve se lembrar bem, lá pelos vídeos de 2017, que ele queria também 2 anos de contrato, só que a diretoria também não quis, e aí seguiu a vida dele no Atlético Mineiro. A proposta da diretoria é fazer um contrato de produtividade com redução salarial, bônus por partidas e conquistas, por conquistas individuais. Entretanto, o Sanches fez uma contraproposta aí de 2 anos e ele até aceitaria reduzir o salário, porém ele quer pelo menos um tempo aí, 1 ano a mais de contrato. E a previsão do retorno dele, embora ele já tenha ainda não esteja apto fisicamente aí, pelo menos está treinando junto com o elenco, talvez semana que vem, se tudo der certo, ele pode retornar, pelo menos já treinar com o grupo, já que ele ainda continua aí, digamos, fazendo apenas a parte do rachão junto com o pessoal do quadro principal nos treinos. Porém, ele com um dos salários mais altos hoje do Santos, eu acho que é fundamental hoje uma equipe, alguém com uma experiência, embora em terra de céu quem tem o olho é rei. O Sanches nunca foi de fato de direito assim, um cara que é armador de jogadas, um camisa 10 nato. Ele sempre foi um cara acostumado a jogar no esquema 4-4-2, mas diante das deficiências e da falta de qualidade técnica que o Santos tinha desde os tempos do São Paulo, ele acabou sendo aí um cara de referência no meio do campo, aí, tanto também na armação de jogadas, e ele até próprio se convenceu disso. Mas é fundamental que, com essa filosofia aí de subir os garotos aos poucos, e também com esse problema que nós temos aí financeiramente, de não poder contratar muitos jogadores de qualidade técnica, o Sanches aí pode ser um cara que pode guiar essa garotada que está nessa temporada aí
tentando ajudar o Santos, né? Precisamos sim de um cara muito experiente, uma experiência no meio do campo, não dá para viver apenas de jogadores garotos que estão subindo aí, como o Jean Mota, por exemplo, que está há uns anos já não conseguiu se firmar na equipe principal, já continua há vários anos, mas por falta mesmo de opções no mercado do que propriamente por méritos dele. Mas, entretanto, né, hoje, infelizmente, há muito e ele é uma das opções nessa posição. E agora, o Sanches aí, por exemplo, né, se tudo caminhar bem aí entre ambas as partes, ele pode, talvez, aí, interessar para ele renovar o seu contrato dentro do Santos. O Copete é outro cara veterano, que é o nosso maior artilheiro da história, com 26 gols, o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. É bem provável que o Copete não fique. Não há um interesse, parece que muito aparente por parte da diretoria atual da renovação contratual do Copete, que se encerra 18 de junho, mês que vem. 18 de junho já se encerra o vínculo dele. Ele sendo aproveitado aí, jogando em posições aí fora do ofício dele, que sempre atuou pelo lado esquerdo do ataque, andam jogando ele para lateral esquerda, lateral direita até, e também tem um salário alto aí para os padrões atuais de 250 mil por mês, e pelo que se fala por aí, parece que mês que vem o Copete já está dando tchau pro Alvinegro Praiano e seguir a vida dele aí, livre, leve e solto. Outros casos aí, por exemplo, que podem aí, talvez reforçar a equipe do Santos, tivemos das renovações do Pirani e Lucas Braga Jones, da qual falei, então agora, hoje mesmo, teve a renovação do lateral direito Cadu, jogador do Sub-20, aí, alguns anos atrás, que teve poucas opções, poucas oportunidades no quadro principal, chegou a subiu para o time principal com o Jorge Sampaoli, ainda na época, né, dele, em 2019, depois ele sofreu aí lesões graves, teve problemas de lesão, garoto novo, está retornando agora, aí, vindo até de cirurgia, e renovou seu contrato até 29 de setembro de 2023. Pode ser uma opção também, uma alternativa, uma posição que já fica sempre torcedor santista aí, sempre querendo arrancar os cabelos, aí tem nervos à flor da pele quando vê o seu Pará, por exemplo, entregando a paçoca, comprometendo o elenco todo no time do Santos aí, várias e várias vezes. Além do Madison, né, podemos ter aí também talvez o Cadu subindo para a equipe principal, se isso interessar ao Fernando Diniz. Aí teve aí uma recuperação da cirurgia do joelho, Cadu. Um garoto novo aí, já com cirurgia no joelho, complicado. Esperamos aí que agora ele não tenha esses problemas. Outro retorno também foi do Pedrinho Escaramuço, que por sua vez é lateral esquerdo, também da base. Estava para ser aí talvez um dos aproveitados pelo Ariel Holan, porém ele teve problemas sérios até por questões de saúde, né? Engraçado, uma zica danada nessa posição aí, quando a gente tenta repor a lateral esquerda no Santos, né? Desde o ano passado. A gente está sempre, desde 2019, literalmente, somente com Felipe Jonathan nessa posição. Depois que o Jorge, que estava emprestado, saiu naquele ano, desde 2020 para cá só está o Felipe Jonathan, e depois para repor só com 4 zagueiros improvisados aí, jogadores canhotos na lateral esquerda sendo improvisados aí, fazendo quebra-galho. E eu lembro que, sempre cheguei a dizer isso em algumas outras lives, que um rapaz chamado Lucas Senna, ele está sumido aí, cheguei até a relatos aí de que ele estaria treinando já, voltando aí, tem um problema de saúde sério que ele teve ano passado, quando o Cuca subiu ali para o profissional em outubro, quando ele estava para ser aproveitado aí, para ser observado em outubro, ele sofreu um problema grave de saúde, chegando a ponto até de estar na UTI, depois não se ouviu mais falar dele. Aí a fila andou, disse que ele tinha voltado, felizmente, graças a Deus, conseguiu se recuperar. E agora só se ouve falar agora do Pedrinho Escaramuço, que também teve problemas de saúde também, justo quando ia subir para o profissional, nesse início de ano. E agora retornando aí, tomara que também não tenhamos aí problemas com relação à saúde dele também. E que tenha aí sim, mais uma alternativa também nessa posição, além do próprio Pará no lado direito, com o Felipe Jonathan do lateral esquerdo também. Porque não dá para ficar vivendo apenas pela segunda temporada seguida, viver apenas de um lateral esquerdo de ofício numa equipe grande como o Santos. Não dá para se fazer isso. Lógico que não. Né? Outro caso também que temos o do Fernando Piled, hoje que pode voltar para a equipe do Santos, também o lateral direito,
só que talvez ele seja aproveitado mais pela equipe sub-23, visto que ele não vai ser aproveitado pelo Santa Cruz, que é treinado pelo Alexandre Galo. Há notícias de que ele teve proposta de assumir a gerência de futebol do Santos, mas ele resolveu continuar com a carreira de treinador da equipe pernambucana, ele que estava com o Fernando Piled, né? Mas há pretensões de que ele poderia ter sido aproveitado lá em Pernambuco, mas parece que não está nos planos do tricolor pernambucano com o Fernando Piled, que vai retornar aí ao quadro do Santos, provavelmente para ser aproveitado pela equipe sub-23. Também pode ser também uma alternativa para essa posição aí para o Fernando Diniz, se ele quiser também. Em relação aí a reforços, né? Agora, o Santos aí está vistoriando aí vários jogadores, depois muita gente se queixando aí de que o Santos não ia contratar por questões financeiras, mas por essa estratégia que o Rueda quer fazer de reforçar a equipe através de jogadores emprestados, talvez tenhamos aí realmente algum alento, pelo menos para podermos observar os jogadores que possam ser aproveitados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e se porventura talvez aí um milagre acontecer, uma Libertadores ou uma Sul-Americana, se tudo der certo. Tomara que tudo der certo também. Vamos aí um anúncio ainda não oficial, mas que o lateral esquerdo Moraes, que fez o Campeonato Paulista pelo Mirassol, está aí em fase de fazer exames médicos. Se ele for aí, tudo der certo, ele pode talvez ser anunciado aí como reforço do Santos para fazer sombra ao Felipe Jonathan nessa posição. Moraes, que pelas características que se viu dele aí, é um jogador veloz, é ofensivo, tem habilidade também em questões que possam ser bem interessantes aí, esse esquema do Fernando Diniz, que gosta de jogadores velozes aí na lateral, com ousadia aí de apoiar o ataque. E esse Moraes demonstrou isso, demonstra a personalidade aí que ele teve na temporada com o Mirassol, semifinalista do Paulista. Pode ser uma boa aquisição, pode ser bem interessante. E se ele atuar e fizer as partidas que ele realizou com a equipe do interior no Santos, olha, talvez ele possa aí, talvez até ganhar a posição do seu Felipe Jonathan, porque ele demonstrou ter uma certa habilidade aí. Ele possa preservar essa ousadia que ele teve no Mirassol e trazer isso para o Santos, que está precisando, aí, um jogador mais avançado aí para a lateral esquerda. Outro caso também é do Marcos Guilherme, o meio atacante que está na reserva do Internacional de Porto Alegre, não vem sendo aproveitado pela equipe gaúcha, e o Santos está aí em tratativas de trazê-lo também por empréstimo. E muitos rumores aí de que ele poderia estar envolvido numa possível troca com o Felipe Jonathan, na qual o Internacional estaria interessado nele, mas segundo fontes de setoristas do Santos, eles afirmam, eles juram de pé juntos que isso não tem nada a ver. O Felipe Jonathan não está envolvido numa possível transferência, numa possível troca com uma suposta vinda do Marcos Guilherme. Está fora de cogitação. O comitê gestor não aprovou essa proposta que o Internacional fez aí de início para tê-lo aí, levá-lo para o Rio Grande do Sul. E segundo fontes aí, até grupos de WhatsApp chegaram a espalhar por aí que estariam interessados em uma troca entre o Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan. Isso aí, essa vinda do Marcos Guilherme não tem nada a ver com essa troca, não haveria troca com o Felipe Jonathan. O Marcos Guilherme viria por empréstimo e o Felipe Jonathan permaneceria no Santos. Então, é ver para que também esse Marcos Guilherme, pelo menos enquanto teve aí sua fase até no Atlético Paranaense e no início também no Internacional, demonstrou ser um rapaz polivalente que atua aí pelos vários lados do campo, por preferência no meio, e joga também de preferência aí, talvez pelo lado direito, né? Pode ser talvez uma sombra para o Marinho, na qual vou falar também, falar a minha opinião a respeito do Marinho também. Uma opção também para o lado no flanco direito também, é um jogador voluntarioso, veloz também, que ajuda também na marcação, se movimenta muito bem. Faz o estilo formiguinha dentro de campo, pode ser aí uma espécie de coringa dentro do Santos, se lógico, se fazer valer aí tudo que se fala dele, pelo menos na fase boa que ele tinha. Agora ele não atravessar uma boa fase na equipe gaúcha. Tomara que, se caso ele vier para o Santos, ele possa aí
agregar alguma coisa dentro desse quadro aí do Santos que está precisando. Outro caso aí que o Santos está monitorando é do Vinícius Zanocelos, não sei se eu estou... Acertei o sobrenome dele. É um meia que estava aí na Ferroviária de Araraquara, conhecido bastante aí nos tempos em que atuava pela Ponte Preta. Um caso aí de um meia também de fazer aqueles meias de ligação, aquelas típicas jogadas que o Santos anda fazendo aí de bolas longas, né? Precisando aí, na falta de qualidade técnica, pelo menos de habilidade individual que o Santos tem, esse Vinícius, se falando muito dele, que ele possa se adequar a esse esquema que o Santos está fazendo, de bolas longas alçadas no avanço dos laterais, né, para facilitar o jogo vertical no ataque. Mas, porém, minha impressão pessoal olhando as partidas dele aí, embora, né, muitos olheiros, né, pelo menos o setor de inteligência do Santos aí observou, eu não estou muito animado com relação a esse Vinícius não. Uma coisa é ele atuar em derby campineiro, outra é jogar contra a equipe grande, né? Pelo que se vê, não tem muita coisa aí para se agregar nesse Vinícius, que viram nele, né? Sinceramente, pessoalmente dizendo, agora eu vou falar minha opinião aqui. E pode ser um cara razoável, e razoável para bom, pelo que eu vi. Nada muito de especial não. O Santos está precisando aí de jogadores que possam ser protagonistas nesse meio do campo. Esse Vinícius aí, para mim, pelo que se viu, pode ser mais da mesma coisa. Tomara que eu esteja errado se ele vier, né? Fez até boas partidas aí contra equipes do Paulista, mas saber como que ele poderia se sair em clássico, por exemplo, em jogos contra equipes grandes, quando a gente vai atuar aí pelo Campeonato Brasileiro. Aí o que eu vou falar agora, talvez seja o grande sonho de consumo da diretoria, é já um meia mais defensivo, que é o Hiller, jogador que atuou aí agora recentemente pelo RB Bragantino, por empréstimo. Ele pertence ao Sporting Braga de Portugal, o qual o Santos cogitou inicialmente aí fazer um acordo para que ele venha também por empréstimo, só que a equipe portuguesa está batendo o pé, que só quer liberá-lo agora em definitivo, porém ainda há as esperanças de que o empresário do atleta possa aí talvez fazer aí um meio do campo para que possa aí ele seja aproveitado em alguma equipe brasileira, pelo menos no mercado aqui no Campeonato Brasileiro, que talvez ele não tenha muito mercado na Europa, porém ele possa continuar agora na competição nacional, jogando em alguma equipe, e talvez o Santos pode entrar nessa briga aí. O Hiller demonstrou, pelo menos aí eu sim, até pessoalmente dizendo, aí talvez seja bem mais interessante a aquisição do Hiller por empréstimo, que hoje, aí sim ele está mais acostumado a jogar, né, uma equipe já um pouco mais estruturada, com o RB Bragantino, com o Claudinho, com outros jogadores e tal. Ele tem uma segurança no meio do campo, sabe desarmar também, sabe fazer saídas de bola. E o Fernando Diniz também olhou isso, e ele pode ter um potencial aí dentro desse time do Santos, agregar uma qualidade que nós não temos aí por enquanto. Mesmo aí, né, com o Alisson, com o Balieiro, que ainda está em formação, o Hiller, já é um jogador um pouco mais experiente, pode ser interessante aí se o Santos for feliz em trazê-lo como um jogador por empréstimo nesse Campeonato Brasileiro. Tomara que dê certo, porque eu acho que, na minha opinião, acho que esse talvez seja aí um cara com mais tarimba para reforçar o quadro do Santos hoje. Ainda há esperanças de que o Santos aí está monitorando a pedido do Fernando Diniz, o jovem, também meia, mas um pouco mais ofensivo, que é o Miguel do Fluminense, que ele está com problemas aí de tentar liberar da equipe carioca, problemas na justiça, da qual ele não se saiu muito bem, mas aí o Santos ainda está em vias de, observando, está só pescando a situação dele a pedido do Fernando Diniz, né? E é isso aí. Bom, aí agora vamos falar um pouco desse jogo, né? Barcelona de Guayaquil e Santos, infelizmente, sem reforços, aí sem seus pilares, aquelas referências que nós temos aí dentro do clube. Vamos jogar aí talvez aí com o meio do campo formado com Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani e talvez aí alguém tipo qualquer, talvez o Ivonei, que ainda não foi muito aproveitado pelo Ariel Holan, e quando foi, não fez uma boa partida. Por exemplo, durante o jogo contra a Ponte Preta, não atuou muito bem. O Kevin Maltos é um jogador que já fez gol também, mas ainda não se firmou muito também, várias vezes também se atuou perdido.
Eu aposto que o meio do campo seja composto por Vinícius, Kevin e Gabriel Pirani de início, né? Pelo menos de início no primeiro tempo. Enquanto que a equipe do Barcelona de Guayaquil não vai ser um adversário fácil, até porque mesmo sendo classificados, a equipe equatoriana está com interesse em terminar a competição entre os melhores na classificação geral da Libertadores. Ele hoje se encontra aí como sexto melhor colocado no âmbito geral da competição sul-americana. Poupou jogadores do campeonato equatoriano agora, na rodada, justo para que possam jogar com a equipe principal contra o Santos, e mesmo classificados, não é do interesse deles tirar o pé do acelerador. Então a equipe do Santos, infelizmente, vai ser um adversário difícil ainda, uma equipe bem mais estruturada. Eu acho que nesse grupo que nós tivemos aí, é a melhor equipe hoje dentro do grupo do Santos hoje, e que demonstrou isso no primeiro jogo, né? Tese aí o problema do dilúvio no primeiro jogo lá na Vila Belmiro. Uma equipe bem arrumada pelo Fabián Bustos, esse treinador pode ser bem observado porque ele conseguiu arrumar esse time aí do Barcelona de Guayaquil, bem interessante do esquema tático dele aí, de aproveitar sempre os jogadores avançados dos laterais, triangulação nas pontas, confundindo o adversário, coisa que nem o Santos e nem o Boca tem, né? Por incrível que pareça, não tem essas variações táticas que tem a equipe equatoriana. E olha, muito se fala do Miguel Ángel Ramírez, né, do Independiente Del Valle, mas esse Bustos aí, talvez no futuro próximo, talvez uma equipe brasileira aí pode observar esse rapaz, viu, porque ele deu um aprimoramento aí técnico nesse time. Vamos ter desfalques, aí não vai jogar o Pinhatares, parece que não vai jogar, mas mesmo assim é uma equipe forte. Por incrível que pareça, né, há alguns anos atrás, nós éramos aí os grandes favoritos, mas hoje o mundo está mudando, não tem bobo no futebol, e hoje o Barcelona mesmo já classificado, eu diria que é favorito, infelizmente. Né? Tem que aceitar aí, pelo menos ser humilde, e reconhecer que hoje é uma equipe que está mais arrumadinha em relação ao Santos. Né? Vamos jogar talvez na base do coração e na raça e ver o que pode dar aí depois no jogo seguinte, aí diante do The Strongest com o Boca Juniors. Santos vai ganhar de qualquer jeito e torcer para que o Boca pelo menos não vença o The Strongest da Bolívia. Tem mais essa também. Além dessa vaga aí muito difícil para a Libertadores, também tem a vaga para a Sul-Americana, que se o Santos perder, por exemplo, e o The Strongest empatar para o Boca, o Santos não vai eliminado tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Quer dizer, não vai perder assim, tanto um quanto outra coisa, só vai sobrar o Brasileiro e Copa do Brasil. E vamos aí caminhando aí num fio da meada, podemos assim dizer, infelizmente. E vamos torcer, né? A equipe do Santos hoje, sem a sua referência, em especial aquele que podia ser talvez o grande líder do grupo, mas que por questões pessoais dele, ele que entende agora, eu vou falar agora do seu Marinho, né? Mais uma vez o Marinho preferiu não viajar com a delegação do Santos, assim como fez no jogo anterior diante do Strongest na altitude de La Paz. Marinho disse que, embora o departamento médico declarou que a lesão dele de grau 1, que ele teve aí depois que no jogo contra o Palmeiras no Paulista, desde isso aí que ele estava se recuperando, ele estava também, digamos assim, apto pelo menos a jogar fisicamente para atuar nas partidas. Talvez não os 90 minutos, mas pelo menos meio tempo. Mas parece que o Marinho intercedeu para que ele não jogasse, tanto na Bolívia quanto agora. Aí vai a questão. Lógico, não vamos crucificar, né, de antemão o que pode estar acontecendo com o Marinho, porque antes da temporada de 2021 começar, todo mundo sabe que ele contraiu o Covid, né? É muito difícil, né? Nunca sabe como que o organismo de cada um vai reagir. Muitos reagem, podem não sentir sintomas, outros sentem um pouco mais, como foi o caso do próprio Marinho, que demorou a se recuperar, né? Ou pelo menos adquiriu o ritmo que ele tinha no ano passado. No fundo, Marinho, o rei das Américas, o melhor jogador do Brasil hoje em atividade, sem sombra de dúvida, mas ele, desde que ele teve o Covid, realmente ele não foi o mesmo Marinho que nós estávamos acostumados a ver no ano passado. Porém, tem esse fator.
Mas, segundo aí relatos, o departamento médico já liberou. Por que o Marinho não está jogando? Não preferiu não jogar. Não se sentir confiante, né? Por não, talvez, temer mais uma lesão futura, aí, por exemplo, de repente ele jogar alguma partida aos 90 minutos e estourar novamente, como fez diante do Palmeiras, quando ele já não estava muito bem. Aí talvez pode-se pensar isso. Entretanto, né, se pensar também que talvez a torcida pode estar um pouquinho com o pulgar atrás da orelha com relação a essa atitude do Marinho agora. Porque justo, talvez, sem exagero nenhum, no jogo mais decisivo, pelo menos os jogos mais decisivos do Santos até agora nesse campeonato, que é a continuidade do Santos na Libertadores, com mais receita, para adquirir receitas, né? Cada transferência de fase significa mais receitas, mais dinheiro para o clube quitar suas despesas, né, mensais e também a longo prazo, né, com o destino do Santos aí na competição sul-americana, ele resolve não jogar, aí a torcida pode, né, se gabar de dizer assim, será que está pipocando, Marinho? Complicado. Mas justo no momento também que o Tite, o treinador da seleção brasileira, não o convocou. Né? Convocou alguns outros jogadores, mas deixou o Marinho de fora. E no perfil aí de rede social dele chegou a dar muita, digamos assim, zum, pelo fato de ele ter colocado no perfil de rede social dele, no Instagram, uma bandeira da Colômbia, quando depois ele colocou, né, dizendo que não tinha nada a ver, que na verdade ele estava se solidarizando com o povo colombiano por causa das questões referentes a uma reforma tributária no país vizinho. Bom, sei lá, será que o Marinho, de repente, de uma hora para outra, virou um especialista em política externa? Complicado no momento desse, é muita coincidência, né? Ele está aí, de repente aí se descontente com essa não convocação e de repente ele resolve fazer, né, se manifestar em rede social, se solidarizando com o país vizinho, uma questão que não tem nada a ver com futebol. Complicado, hein, Marinho? Complicado, né? Tudo bem, a gente entende que você tem as suas razões aí, realmente, de se poupar, mas não dá para também, né, condenar o torcedor santista de estar agora com o pé atrás com relação a você. Então, você explicar um pouquinho, justamente nesse momento que o Santos vive, as duas decisões, nos jogos mais importantes que o Santos tem, simplesmente se poupar, num momento que o Santos precisa de líderes dentro do elenco, líderes. Né? O Santos chega de líderes de barro dentro do Santos. Né? O Santos tem que parar de ficar exaltando líderes de barro. Né? É dessas horas que a gente vê quem são realmente aqueles que estão a cara para bater, que precisam nos momentos mais difíceis e que tem o elenco em primeiro lugar ao invés das suas razões pessoais. É nessas horas que nós temos aí que temos que ter líderes dentro do grupo. Né? Por exemplo, o Alisson, por exemplo, no jogo contra o The Strongest também estava nas mesmas, talvez, condições que o Marinho, bem ou mal, aliás, muito mal, diga-se de passagem, não jogou muito bem aquele jogo, mas ele esteve em campo. E ele é um dos líderes do elenco, é um dos incentivadores. Não jogou bem a partida contra o The Strongest, mas esteve em campo. Marinho resolveu não jogar, preferiu não jogar. Talvez, muitos dizem que pelo menos 45 minutos de jogo ele podia, pelo menos, jogar meio tempo. Mas ele preferiu não jogar. Então, complicado, hein, Marinho? Num momento desse. Complicado. É melhor, talvez, você que está tão ativo nas perfil de redes sociais, talvez você possa esclarecer um pouco aí para a galera santista o que está acontecendo contigo, porque, de repente, depois você não vai achar muito bem, depois tem que ser obrigado a bloquear mais uma vez o seu perfil de Instagram com a torcida pegando no seu pé, né? Um momento complicado. Mas é que você, né, muitas vezes aí se falou nos rumores também que podia também, grupos de WhatsApp já espalhando que talvez teriam interesse do Flamengo, quando na verdade já se, pelo menos da parte da equipe carioca, não há interesse algum de sair atrás do mercado para adquirir jogadores, não. O que se vê aí, o interesse deles é fazer caixa. Né? Tem aí a respeito aí da venda do Gerson,
pelo menos para pagar dívidas, para quitar despesas, e não há interesse, pelo menos, de comprar jogadores, não. Pelo menos, muito se falou aí, burburinho no zum aí, dizer que talvez ele estaria interessado em ir para outra equipe. Está fora de cogitação por enquanto, não tem nada não. Né? Mas, Marinho, cuidado, porque praga de Santista pega, viu? Aí eu vou falar a respeito aí do outro cidadão aí, por exemplo, que já tem uma folha corrida aí de insatisfação com a torcida, que se vem falando, mais uma vez, retornando aí nos bastidores do Santos, um possível retorno do seu Paulo Henrique Chagas de Lima, mais conhecido por Paulo Henrique Ganso. Mas bem, há o interesse aí do Fernando Diniz em contar com os serviços de Paulo Henrique Ganso do Santos Futebol Clube. Ele que está aí no Fluminense e parece que ele nem consegue ser banco, né, de reservas. Pelo menos já está um bom tempo como reserva do Nenê. Além de reserva do Nenê, já conseguiu ser reserva do Casares, que acabou de chegar por lá e ainda não se firmou. E ele tem um dos maiores salários dentro do clube, de lá. Há um interesse, pelo menos inicial, pelo menos a proposta que o Santos tem é de contar, pelo menos pagar metade do salário dele, né, que aí seria em torno de o Santos pagaria 150 mil dos vencimentos, metade dos vencimentos que ele tem lá no Fluminense. Só que a equipe carioca parece que não está muito disposta em dividir aí, pelo menos nesses termos. Né? Que se conta que pelo menos eles querem que pague o salário todo dele. Aí, sem negócio. Se for isso, pode ficar por lá, que siga aí a carreira dele. Mas eu respeito a opinião de quem estiver assistindo, que esteja favorável ao retorno dele, porém eu não vou ficar em cima do muro não, porque como entusiasta da história do Santos que sou, e quem é entusiasta de história procura pelo menos o registros do passado, porque quem não tem memória curta, eu vou lembrar um pouco do que o seu Paulo Henrique Ganso falou depois que saiu do Santos, para justificar a minha repulsa pelo retorno dele. Tá? Vou lembrar aqui, numa entrevista que ele deu em 19 de julho de 2016, quando ele estava lá no São Paulo, né, quando ele, né, fez vários gestos, aí quando ele ainda estava no Santos, né, naquele problema que ele tinha, saída conturbada que ele teve, né, com a diretoria e tudo coisa e tal, ele chegou inclusive ele anunciou por conta própria que era jogador do São Paulo, com a camisa de um time rival, quando ele nem tinha vínculo com o Santos, o que não pegou muito bem depois, mesmo numa circunstância que, né, a diretoria tinha pisado no pé, o falecido Luiz Álvaro, né, não foi muito profissional da atitude da parte dele dizer que ele já era um jogador com problemas crônicos e incurável, né, não foi uma atitude profissional da parte dele dizer isso de um atleta, né, justo que ele que precisava, né, pelo profissionalismo, com uma gestão moderna e coisa e tal, ele também deu umas pisadas na bola, Deus o tenha, o seu Laor, mas, né, não foi uma coisa ética ter falado aquilo. Porém, isso não livra também certas coisas que o seu Ganso fez logo depois que saiu do Santos, né, andou falando algumas coisinhas aí, desmerecendo sempre o clube que o revelou. Por exemplo, entre essas coisas, o fato de, por exemplo, né, que ele tenha mais identificação com a equipe do São Paulo do que com a equipe anterior na qual jogava, onde ele nem sequer tinha mencionado o nome Santos Futebol Clube. Né? Sou mais identificado com a equipe do São Paulo do que com a equipe anterior que eu jogava, sem mencionar o Santos. Né? Ele ainda citou outras coisas, né? O São Paulo mudou a vida dele, então teria mais fácil, se ele tivesse retornar para a equipe paulista, seria mais pro rival do Morumbi do que propriamente para o Santos. Então ele que siga com a vidinha dele, né, se ele quiser retornar lá para o Morumbi, né, seu Paulo Henrique Ganso, já que você preferiu esse caminho, então não venha depois querer boas-vindas do time do Santos. Aliás, enquanto esteve depois no São Paulo, eu vi várias manifestações aí de repulsa, outro uma semifinal da Copa do Brasil, que um garoto foi até engraçado, ele estendeu a mão, o garoto foi lá e tirou, né, um dos nas costas do Santos, né, um gesto bem bacana aí do garoto também na época, do Santos. Eu não sou muito entusiasta, nem por isso, como torcedor, né, mas nem pelo fato disso, nem por essa repulsa. Né.
pelo seu Paulo Henrique Ganso, mas também pelo fator físico. O seu Ganso, ele não conseguiu, ainda até agora, né, com as lesões crônicas dele, embora ele tenha conseguido se recuperar desde que ele saiu do Santos, mas ele, mesmo assim, no nível, o fato de ele ter, por exemplo, ter forçado o sua saída quando teve na Europa, teve problemas com o São Paulo lá na Espanha, depois ele foi emprestado para a equipe da França e forçou a saída dele. Não é um jogador que, digamos assim, tem uma atitude de agregar o elenco, né, com a personalidade que ele teve. Né? O Santos está precisando de jogadores que agregam, jogadores que, num momento difícil, né, com a limitação técnica que nós temos, aí que agregam. E o Paulo Henrique Ganso provou que não tem muito esse estilo desde que ele começou no Santos também. Lembro que houve, logo quando ele começou, teve um probleminha relativo ao, né, um problema que ele teve com o Fábio Costa, logo no início da carreira, quando ele estava subindo no profissional junto com o Neymar. Então ele já naquela época ele já demonstrava que não era muito de grupo não. Então, o momento que o Santos tem atualmente, um cara que agregue ao elenco, que agregue ao grupo. E o Ganso não tem isso. Né? Mas nem pelo aspecto moral do torcedor, pelo que ele andou, das besteiras que eu andou falando, mas também pelo fator físico. Hoje não dá para contar muito, pelo menos eu pessoalmente dizendo, eu não aprovo o retorno do Ganso não. Pelo aspecto físico também, tá? A gente precisa de jogadores proativos, que ajudem, né, também fisicamente, que né, estejam dispostos a marcar para correr. E o seu Ganso, embora tenha uma habilidade técnica que não vai perder, o jogador não desaprende, mas ele não tem esse feeling físico ainda também. Pelo fator físico também. Pô, ele conseguiu ser reserva do Nenê e agora do Casares. Acho que ele vai conseguir fisicamente se firmar por aqui, né? Vai dar para contar com um atleta que joga bem, pelo menos uma partida, para depois jogar 3 outras ruins, quando não se machuca. Então, chega, acho que a trajetória do Ganso do Santos, para mim, acabou. Eu respeito a opinião de quem pensa o contrário, que talvez tenha alguma esperança de ele ter alguns lampejos que seja aquele Ganso que foi de 2010, 2011, mas para mim não dá não. Então, que continue lá, Ganso, tá? Continue lá. Com isso, bem, esperamos aí que tenhamos aí certas felicidades aí para esse jogo, que o nosso destino no Santos aí, à espera de talvez um quase milagre no jogo que vai começar às 9 horas. 9 horas, se não me engano, 9 horas, jogo Santos e Barcelona de Guayaquil, confirmando aqui, se eu estiver errado, aqui Santos e Barcelona vai começar às 9 horas mesmo, confirmado às 9 horas, 21 horas, horário de Brasília. Santos aí tentando a sorte para passar de fase da Libertadores, com mais grana, mas se não der, pode ser a Sul-Americana também, embora desde o início da competição havia muita gente comentando que pelo menos o time que o Santos tem é para uma Sul-Americana mesmo. Tomara que pelo menos tenhamos aí uma competição continental aí para fazer caixa aí na despesa do Santos, que temos esse planejamento que o Santos está fazendo aí de cortar gastos e com essa equipe que nós temos aí que não seja ideal, mas que tenhamos transpiração, tenhamos com esse trabalho que o Fernando Diniz vai começar dentro do grupo. Ainda não pode contar com jogadores aí, por exemplo, ainda não teve o Alisson ainda, não pôde contar com um grande capitão ainda por enquanto do Santos, mas tomara que vamos rezar, é difícil, viu? É difícil, mas a gente vai torcer, tudo dê certo amanhã. O Santos Futebol Clube, enquanto tiver 4% de chance, é 100% de fé. E para terminar, falando de líderes do elenco, todo esse assunto aí que eu tive, dá uma espécie de memória do Santos, 25 de maio, dia que nasceu umas figuras históricas do Santos, aí, um pouco de história do Santos, Walter Vasconcelos, ou simplesmente Vasconcelos, atacante do Santos, jogava na meia esquerda nos anos 50, ele foi um dos artilheiros do Santos antes da era Pelé, é considerado aí, é um dos 16 maiores artilheiros da história do clube, com 111 gols,
e foi o antecessor do rei com a camisa 10. Walter Vasconcelos, esse sim pode dizer que foi aí uma espécie de líder dentro do elenco do Santos, porque ele teve um papel importante e fundamental na história do Alvinegro Praiano. Ele que foi um artilheiro nato também, foi artilheiro do torneio de São Paulo de 1953, fez parte do título paulista, né, do bicampeonato paulista de 1955-1956, quebrando o jejum de 20 anos que o Santos tinha na ocasião, e foi, digamos aí, considerado o tutor daquele que seria aí o nosso grande majestade real, atleta do século, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Quando ele chegou a Vila Belmiro, coube a ele ser aí, digamos, o tutor do rei, né, dando conselhos, né, para que ele não viesse para o caminho errado. Ele próprio se autodeclarava, ele, Vasconcelos era chamado de boêmio na época, né, que gostava de balada, como a gente dizia nos tempos de hoje, e que ele próprio, né, ele próprio dizia, comprometia a carreira dele, que hoje ele, quando vê esse garoto aí chamado Edson Arantes do Nascimento, dava conselhos para que ele não fosse para o caminho errado. E parece que os conselhos deles surtiram efeito para o menino que viria a ser aí o grande Pelé, o nosso grande atleta do século. Vasconcelos é que depois teve aí um final de carreira aí, digamos, ruim, porque ele se machucou depois de uma partida diante do São Paulo, no campeonato de 56, numa dividida com aquele que seria aí depois o grande zagueiro do Santos, o Mauro Ramos de Oliveira. Foi justo a lesão dele que acabava aí por linhas tortas trilhando aí a vinda do Pelé. Foi o Pelé depois que seria o sucessor dele com a camisa 10 do Santos. Aí o resto da história e todo mundo sabe o que foi, né? Mas vale aí o registro de um jogador uma figura histórica que desempenhou um papel importante no nosso Santos. Esse sim pode dizer que foi um líder que agregou ao grupo e não teve aí o fato de que problemas, ou pelo menos o lado pessoal dele, não suplantou o elenco, não suplantou o coletivo, não suplantou o Santos, né? O Santos no coração e no sangue. Algo que talvez certas figurinhas aí carimbadas pela torcida e pela mídia, hoje talvez possam observar aí para que não caiam depois na desgraça de serem queimados pela torcida. Fica a dica. É isso então por enquanto. Boa sorte para nós amanhã. Obrigado mais uma vez pela atenção. Vendo aí que esse vídeo vai estar também disponível no meu canal no YouTube, SFC Raiz também. Dê essa força também para você que curte o YouTube também, no canal também. Compartilha com seus amigos também. Dê sugestões de críticas também nas sessões de comentários também, se quiser. Também. E pode também se inscrever no canal para dar essa força aí para mais uma alternativa para falarmos do nosso Santos, beleza? Enquanto é só, uma boa semana aí, restinho de semana para todos, início de semana para todos também. Santos, sempre Santos, uma boa sorte para nós no jogo Barcelona de Guayaquil, né, e Santos Futebol Clube amanhã, beleza? Mais uma vez, obrigadão, até a próxima.